Bem, vamos à mensagem da palavra de Deus. Por que sentimos medo? Abra a Bíblia comigo na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, o versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Meus irmãos e meus amigos, o medo é uma emoção negativa muito destrutiva. Se nós nos deixarmos dominar por esta emoção negativa chamada medo, toda a nossa vida será trincada e, por fim, demolida. Quando eu digo nossa vida, a vida emocional, a vida física, social, familiar, enfim, a vida por completo. Para que você entenda bem a seriedade desta revelação bíblica, eu preciso chamar sua atenção para um detalhe. É que o medo, ele tem mais de um aspecto. Por exemplo, o medo normal da vida, ele torna-se até protetor. Este medo que faz parte do processo da vida. Por exemplo, você está diante de um abismo e você tem medo de aproximar-se e sofrer uma queda fatal. Você está diante de um quadro de alimentação, energia elétrica. Ali está a advertência: cuidado, alta atenção. De imediato o seu cérebro previne-se e com esta virtude chamada medo, lhe deixa protegido, de forma que esse tipo de medo, ele é normal, é uma normalidade no comportamento humano, mas existe um outro tipo de medo que hoje a ciência chama de medo mórbido. Este medo, ele é opressor, ele é doentio, e a Bíblia, que tem a autoridade maior, faz uma revelação esplêndida. Percebam, pois Deus não nos deu o espírito de medo. Este medo aqui não é um medo normal. Este medo é provocado, gerado por espíritos satânicos. A palavra é específica. Deus não nos deu o espírito de medo. Espírito de medo são agentes demoníacos cuja função é gerar, produzir, multiplicar medo nas emoções humanas. E quando eles encontram esta avenida aberta na mente humana, eles vão dominando e vão formando um reinado. E eu quero nesta ocasião lhe dizer por que você tem que vencer o medo. Primeira razão, o medo, ele é tão destrutivo que ele gera mais medo. Não esqueça disto. Medo não gera coragem, medo gera mais medo. Outra coisa, o medo nos paralisa, ou seja, deixa a pessoa sem forças para agir. Você já sentiu-se assim? Ou já ouviu alguém dizendo assim: eu quero agir, eu quero reagir, eu quero sair dessa, mas não consigo. O que acontece? Ele está sendo engessado, ele está sendo dominado, paralisado pelo medo. Outra coisa, o medo nos enfraquece, vai debilitando toda a força, não somente a força emocional, mas a força muscular, a força física, enfim, vai nos consumindo. O medo enfraquece. Eu preciso continuar lhe ajudando e quero lhe dizer que o medo muda o nosso foco espiritual. O medo, ele põe fim nas melhores amizades, porque você começa a sentir medo de tudo e de todos. O medo, minha gente, ele já destruiu milhões de pessoas
que poderiam ser promovidas na vida. O medo vai nos roubando tudo isto. O medo é cheio de disfarces, de facetas. O medo é um inimigo mais sagaz do que o próprio Satanás. Eu quero lhe dizer que o medo nos impede de pedir perdão, de acreditar no perdão, de buscar o perdão. Então percebam o que a Bíblia está dizendo quando diz: Deus não nos deu o espírito de medo. Logo, você tem que rejeitar isto, porque isto não vem lá de cima, não vem da luz, não vem do Pai, não procede da bondade de Deus. Só para que você fique mais prevenido, mais vacinado, mais pronto para reagir, eu quero lhe dizer que o grande psiquiatra James, ele descreve como o medo distribui-se na mente humana. Observe isso: 5% das pessoas sofrem de ansiedade generalizada. Elas sofrem de ansiedades generalizadas. 4% das pessoas sofrem de fobias simples. 4% também sofrem de fobias sociais. 9% da nossa população, elas têm medo de não atingir suas metas pessoais também. 9% da nossa população tem medo de fracassar nos relacionamentos familiares. Mais estarrecedor ainda é nós comprovarmos que 18%, isto que você ouviu, 18% da população tem medo de fracassar na profissão, na área profissional. 30% da população tem medo de fracassos na área financeira e 21% da população tem medo de doenças e de adoecer. E este medo de adoecer termina gerando doenças. Pastor Gilmar, qual o caminho a tomar? Como é que eu devo agir com o medo? Primeiro, se você já está infectado por esta doença chamada medo, reconheça. O primeiro passo para a vitória, para a conquista, é reconhecer. Reconheceu, prepare-se para resistir isto. Você é maior do que esta emoção negativa, medo, e é maior do que estes espíritos demoníacos que querem lhe acorrentar. Eu tenho uma boa notícia para você. Diz a palavra de Deus: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Neste momento, você precisa abraçar, apropriar-se desta promessa bíblica. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. O que mais devo fazer para vencer, superar o medo? Vou lhe aconselhar. Ainda agora, comece a fazer uma lista de tudo que está desestruturando a sua mente, as suas emoções. Prepare esta lista, porque daqui a pouco, não vai demorar muito, eu entro na presença do Eterno com toda a ousadia e vou usar a autoridade pastoral que eu tenho recebido da parte de Jesus Cristo para desfazer estas cadeias, estas algemas, para desfazer estes espíritos que querem reinar na sua vida e, através da sua vida, tomar posse da sua família. Ainda há esperança para mim? Eu de fato vou vencer o medo? Claro que vai vencer. Eu tenho outra boa notícia para você. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, é inimigo do medo. Eu preciso repetir isto para você. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, é inimigo do medo.
na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, diz que aonde há o amor amadurecido, aí não há lugar para o medo. O amor elimina o medo. O amor de Cristo derramado em nossos corações é maior do que o medo. Agora deixa eu terminar de encharcar a sua mente com o poder de Cristo e citar para você as palavras do Senhor, dizendo que você não deve ser prisioneiro do medo. Jesus disse assim: por que vocês estão com medo? Não sabeis que vocês valem mais do que os pardais? Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta o seu dia, cada dia, com as suas ansiedades. Jesus Cristo disse: coragem, sou eu estou aqui, eu estou do teu lado, eu estou com você. Jesus disse: não tenham medo de quem pode matar o corpo. Não passa disto. A alma do homem, a vida, a autoridade está com aquele que está sentado no trono. Ninguém é maior do que ele. Não recebestes o espírito de medo. E o que foi que nós recebemos? O que podemos receber do Senhor? Recebestes o espírito de poder. A palavra poder no original grego chama-se dunamis, poder que destrói fortalezas. Recebestes o espírito de poder, o espírito de amor e o espírito de moderação. Fique equilibrado, fique em paz, fique tranquilo, porque você recebeu o espírito de poder, o espírito de amor, o espírito de moderação. Eu sei como é que você está agora. Eu sei que a unção de Deus que está aqui comigo está entrando neste ambiente onde você está, igual aquela nuvem que encheu o santuário, o templo de Salomão. Eu volto dentro de alguns minutos, porque o que Deus vai fazer com você e com a sua família será uma obra inesquecível.